para esse momento muito importante para a gente conversar sobre saúde. Esse é um tema que eu amo, né? Claro, né? Então, vem chegando, vai compartilhando, convide mais pessoas para assistirem essa nossa live. Nós vamos falar sobre alimentação saudável. Quando a gente pensa em mudar os nossos hábitos, nós precisamos responder algumas perguntas, alguns questionamentos, temos que buscar compreensão do que é um alimento saudável, a respeito também daqueles alimentos que não são saudáveis, por que eles não são saudáveis, por que eles devem sair às vezes da nossa dieta e outros alimentos entrarem no lugar, né? Às vezes eu até chamo esses alimentos que precisam sair do nosso cardápio, do nosso dia a dia, como elementos, né? Só mudou o azinho por alimento, elemento, porque ele não chega a ser um alimento, ele não funciona como alimento. Então a gente precisa considerar os porquês determinados tipos de elementos precisam sair para dar lugar a alimento de verdade. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho interessante a gente entender as principais causas de doenças. Vamos lá? Geralmente, problemas surgem quando a gente está desrespeitando alguma lei natural. Alguma lei, no caso da doença física ou mental, enfim, isso pode ser que esteja acontecendo por conta de leis naturais que regem o funcionamento do nosso corpo, que estão sendo desrespeitadas. Quase sempre a causa, a base, é o desrespeito a alguma lei natural que rege o funcionamento do nosso corpo. Então, estragou, deixou de cumprir aquela lei, o organismo vai cobrar, né? E ele cobra na forma, muitas vezes, de doenças, de enfermidades. Então, quais seriam as principais causas de doenças, de enfermidades? Vamos lá. Uma leizinha muito simplesinha, mas que é muito transgredida. Líquido junto com as refeições. Essa é uma leizinha que é uma lei natural, fisiológica, né? Tem a ver com as enzimas, tem a ver com a saliva, e a digestão do alimento tem que ver com a composição dessas enzimas ali na saliva. Quando nós colocamos o alimento na boca, que nós mastigamos o alimento, o que acontece? Produz saliva. Quando a gente coloca o alimento na boca, produz saliva. E essa saliva também está junto com enzimas. A petialina, no caso, que é uma enzima que vai ajudar na digestão dos carboidratos. Então aí a gente entende que a digestão começa na boca. Se eu engulo um alimento sem mastigar, batido, liquefeito, né? Ou às vezes como um alimento sólido, bebendo um líquido, né? Vamos aí o tradicional exemplo do pão com café, pão com cevada, pão com leite, pão com suco, enfim, sanduíche com suco, sanduíche com... não vou nem falar. Esse líquido, ele não permite que haja a produção da saliva, e aí com isso não produz saliva, não produz enzima, aquele alimento vai ser mal digerido. Quando chegar no estômago, vai fermentar. E quando fermenta, produz álcool. E o nosso corpo, para ficar livre do álcool, produz colesterol. E por aí vai desencadeando vários problemas de saúde, sendo que foi só um dominozinho, o líquido junto com a refeição, que caiu, tombou e derrubou vários outros dominós, causando vários outros problemas de saúde. Comer muito rápido. A vida é meio que frenética, né? Tá todo mundo com pressa, tá todo mundo acelerado. E aí as pessoas comem muito rápido. Não mastigam o alimento direito, às vezes nem senta, não relaxa, né? Para comer, para prestar atenção no que está comendo, para saborear, para comer com espírito de gratidão. Tudo isso vai envolver uma boa digestão.
muita ingestão de proteína. Eu tenho visto que as dietas modernas, elas estão abusando com o uso de proteína. E a proteína não é o alimento básico, ele não está na base da pirâmide, ele não está no meio da pirâmide, ele está mais próximo do topo da pirâmide. Então, tem pirâmide aí que está invertida. As pessoas estão comendo mais proteína, né? A famosa dieta low carb, baixa proteína, baixo carboidrato ou zero carboidrato e muita proteína. O nosso organismo, ele precisa de uma quantidade de proteína e não é muita, essa quantidade não é grande não. Então a gente precisa prestar atenção nessa questão e diminuir o consumo de proteína. Eu costumo dizer que a gente precisa para 3 partes de carboidrato, a gente precisa de uma parte pequena de proteína, só para ter uma base. Uma outra causa de doença seria a supervalorização dos alimentos refinados. O pão é branco, o macarrão é branco, o arroz é branco, enfim, tudo é branquinho, clareadinho, né? Muito limpinho, muito branquinho. Com isso, vitaminas, fibras, minerais já foram embora, né? Ficaram para trás. Uma outra coisa também que é muito comum, é uma causa de muitas enfermidades, é não ter regularidades com os horários de fazer as refeições. Eu diria que 90% ou mais dos profissionais de saúde recomenda comer de 3 em 3 horas. E isso não é fisiológico, isso não é saudável. Nós precisamos do intervalo de 5 horas entre uma refeição e outra. A gente precisa 3 horas para o processo metabólico, 2 horas para a faxina e para o descanso dos órgãos, para a gente recomeçar um novo processo de trabalho. Ingestão de alimentos muito quentes ou muito frios. O organismo vai ter que trazer isso para uma temperatura média aí, próxima de 37 graus. Se está muito quente, ele vai ter trabalho para trazer para baixo. Se está gelado, ele vai ter que entrar num processo de combustão para gerar energia, para gerar calor, para aquecer aquele líquido. Então isso também compromete a saúde porque desgasta, né? Muito trabalho. Baixo consumo de frutas, verduras e hortaliças, ou seja, alimentos crus. As pessoas comem muito pouco alimento cru. Frutas, né? Assim, no intervalo, passa ali na fruteira e cata uma banana, abre a geladeira e pega uma maçã, enfim, não valoriza esses alimentos, que são os alimentos básicos que precisam estar presentes na nossa refeição. E uma outra questão é o uso exagerado de sal ou de açúcar, ou de gordura também, e condimentos. Exagero aí no uso desses elementos, né? Então, o açúcar não deve ser usado, o sal deve ser usado, porém, a gente precisa usar um sal integral e com moderação, né? Só para temperar, para dar sabor, sem exagero, ok? Existem alguns elementos, como eu disse no começo da nossa fala, que precisam sair da nossa rotina alimentar. Por exemplo, leite e derivados. O leite é alimento de bebês. Na natureza, só os bebês mamam. E cada bebezinho mama na sua mãe. Desculpa, na sua não, né? Na mãezinha dele, né? Lógico. Então, se eles mamam só na fase de bebê e na mãezinha deles, isso significa que nós, seres humanos, também deveríamos mamar só na nossa mãe, enquanto está na fase de mamar. O organismo geneticamente foi programado, para trabalhar tanto a lactose, que é o açúcar do leite, quanto a caseína, trabalhar isso enquanto a gente é bebê, enquanto o leite é alimento básico para nós. Depois, os genes que controlam a produção das enzimas que trabalham esses alimentos, esses nutrientes, é desligado. Simplesmente o gene é desligado. E esse alimento não digerido vai produzir resíduos tóxicos, que vai intoxicando, e isso vai
comprometendo o sistema imunológico. Tudo que intoxica compromete o sistema imunológico, e o sistema imunológico vai ter que reagir para tirar a pessoa dessa situação. E aí o organismo fica inflamado. Dos derivados, né, do leite, a gente tem o queijo também, né? E outra coisa, em relação ao leite, o que a gente vê também é leites contaminados, leite que foi tirado de uma vaca doente. Então esse leite não tem boas qualidades, não está em boas qualidades para ser utilizado. Animais, às vezes o animal tá bonzinho de manhã, tirou o leitinho dele e tal, e à noite o animal morre. Então, que condição estava esse animal? Uma condição de saúde ruim, que também produziu um leite ruim. E se a gente for dando sequência no processo, os derivados do leite, por exemplo, a gente tem iogurte, a gente tem queijo, a gente tem produtos que foram preparados com esse leite ou com esses elementos que tenham leite. Só piora um pouco a situação. O queijo, por exemplo, ele vai concentrar caseína, vai concentrar lactose e vai concentrar também bactérias, fungos, enfim. É um alimento podre, né? Podre, estragado. E aí a gente coloca isso dentro do nosso organismo. Então, uma fatiazinha transparente de queijo pode conter de 400 mil até 20 milhões de bactérias. E essas bactérias são bactérias ruins, são bactérias que vão destruir as bactérias boas que vivem no nosso intestino, tá certo? E as pessoas falam, mas doutora, onde que eu vou encontrar meu cálcio? Ora, pensa um pouquinho. O bebê da vaca, por exemplo, desmama e ele vai comer o quê? A mesma comidinha da mãe dele, capim. Então, onde que a gente vai encontrar cálcio? No capim. Ah, mas doutora, eu não vou comer capim. Não preciso comer capim, porque Deus deixou para a gente uma variedade de vegetais. Os vegetais verdes escuros, todos são ricos em cálcio. E nós podemos obter não só o cálcio dessa folha, mas também outras vitaminas, inclusive a vitamina C, que está numa proporção boa para ajudar na absorção desse cálcio. O que não acontece com leite e derivados, porque não tem vitamina C e ainda tem muita proteína que compromete também a saúde. Então, cálcio a gente encontra nas folhas verdes escuras, a gente encontra no gergelim. Para você ter uma ideia, o nosso organismo consegue absorver só 25% do cálcio do leite, enquanto que o cálcio de uma folha verde escura dá para absorver aí até 106% do cálcio existente ali naquele alimento, até 106%. Então não justifica. Se a vaca consegue todo o cálcio comendo vegetal, também não justifica o ser humano comer outros tipos de alimento, ou beber leite, ou comer queijo para ter cálcio, né? O gergelim, por exemplo. O gergelim a gente consegue absorver até 269% o cálcio do gergelim. Às vezes a pessoa confunde. Não é que o gergelim tenha tanto cálcio, mas é que todo o cálcio que ele tem, a absorção é maravilhosa. É 269% de absorção. Tá, vamos para outro alimento. E os ovos? Ixi, a doutora, a senhora vai condenar os ovos também? Olha, estudos recentes que foram feitos aí por profissionais em volta do mundo todo, eles estão falando para a gente repensar o nosso uso de ovos. Porque o que acontece? A indústria alimentícia, ela vai inventando, né? E o que ela inventou em relação aos ovos? Ela aumentou a quantidade de metionina, que é um aminoácido
que ajuda os músculos crescerem. Aí o povo quer ficar bombadão, cheio de músculo, já comem muitos ovos, porque eles recomendam, né? Eu não entendo, a galinha não come ovo para ter músculo, a vaca também não come ovo, não come queijo, não bebe leite, não come carne para ter músculo. Eu fico sem entender por que o ser humano tem que comer músculo para ter músculo, comer ovo para ter músculo. Não consigo entender direito isso não. Mas tudo bem, vamos lá. Então, eles aumentaram o teor de metionina na ração das aves. E com isso, os ovos hoje, principalmente o de granja, né? Ele está com alto teor de metionina. E essa metionina é cancerígena. E ela foi comparada, um ovo foi comparado com 5 cigarros, usado aí durante alguns anos, né? Então, não vale a pena comer ovo pensando nessa questão. O que temos também é que, deixa eu ver aqui, só um minutinho aqui, pessoal, para ver a sequência aqui do raciocínio. Então, com isso, o leite acabou se tornando, os ovos acabou se tornando um alimento também inconveniente. Então, tem que se pensar, eu quero continuar comendo ovo, porque eu não quero ser vegetariana, não quero ser vegana. Você até que poderia comer, mas você teria que encontrar um ovo de galinha feliz, né, caipira, e que fosse fresco. Não basta ser caipira, ele precisa ter não mais que 7 dias de botado. Como ele é um ovo, né, um óvulo, ele ia desenvolver no pintinho, então com o tempo ele vai perdendo o seu poder nutritivo, vamos dizer assim, porque o desenvolvimento seria para chegar no pintinho, para desenvolver o pintinho. Então não acontece isso. Os nutrientes vão deteriorando ali, né? Então, fica aí a dica, né? Se come, se não come. Se você tiver acesso, né, a um ovo fresco, a um ovo de galinha saudável, que você sabe o que ela come também, né? Porque dependendo do que ela come também não vai valer a pena. E o açúcar? Bom, o açúcar é um outro elemento que a gente precisa repensar. E não é só mudar. Eu comi açúcar branco, que era pior, lógico, né? O açúcar branco, ele foi clareado com cal, detergente, soda e ácido sulfúrico. Foi clareado e cristalizado com esses elementos. Então, é claro que faz mal. Retirar o açúcar branco precisa ser assim, com uma certa urgência. Mas e o açúcar comum? E o açúcar mascavo? E o açúcar concentrado, e o açúcar de coco, e o açúcar de uva, e o açúcar do coco, eu queria falar um outro tipo de açúcar, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar orgânico, não é mais saudável, não é saudável? Aí entra uma questão de uma concentração grande de glicose, né, porque açúcar vindo da cana é a sacarose. Essa sacarose, quando ela é quebrada, as moléculas de glicose são quebradas, vai resultar em muito mais moléculas de glicose do que qualquer outro tipo de açúcar, do que a maltose, do que a frutose, do que esses outros tipos de açúcar. Então, muita glicose. Muita glicose faz o pâncreas produzir muita insulina. Então, a gente tem que repensar essa quantidade. Outra coisa é que o açúcar, ele interfere no sistema de defesa. Eles fizeram um experimento com uma colherzinha de chá, tá? Presta atenção que a gente vai entender isso. Uma colherzinha de chá de açúcar, eles fizeram uma pesquisa. Primeiro, eles pegaram as células de defesa e viram qual era a capacidade de uma célula de defesa nos defender
de algum tipo de bactérias ou vírus. E eles viram que uma célula branca é capaz de nos defender, ela tem poder, capacidade para nos defender de 14 bactérias. Ela tem essa potência. Não é que ela destrói 14 bactérias, ela tem o poder, a capacidade de fazer isso. Porque quando ela vai lutar contra a bactéria, acaba que ela também é destruída. Mas ela tem essa capacidade de destruir 14 bactérias. Aí eles foram adicionando açúcar para essas células de defesa e foram vendo como é que ela reagia. Então, à medida que aumenta o açúcar, vai baixando a defesa. Vou pegar exemplo extremo. Por exemplo, uma fatia de bolo, que teria aí umas 8 colheres de chá de açúcar. Essa defesa vai lá para baixo, vai lá para 5 bactérias apenas, metade, né? Menos da metade. E se fosse uma 3 bolas de sorvete? Isso eu estou falando em relação ao açúcar, eu não estou mencionando a questão da mistura que tem ali, né? Que também são venenosas, né? São elementos venenosos. Mas só em relação ao açúcar, 3 bolas de sorvete seria 24 colheres de chá de açúcar. Quando a gente vai entender, a gente precisa de 1 metro de cana para termos 1 colher de chá de açúcar. Isso significa o quê? Significa que em 3 bolas de sorvete é como se eu estivesse ingerindo 24 metros de cana. Não dá para imaginar como é que o seu fígado vai ficar, como é que seu pâncreas vai ficar, como é que seu sangue vai ficar, se você entrasse num canavial e começasse a chupar aí 24 metros de cana. Ia ser muita sacarose e com isso também muita insulina também para o seu fígado, para o seu pâncreas liberar, tá certo? Então a gente tem que ter certos cuidados em relação à utilização do açúcar. Então, eu recomendo evitar todos os tipos de açúcar concentrado. Concentrou muito, isso vai levar a uma liberação, né, de muita insulina e vai estafar o pâncreas. Ele vai cansar, né, de trabalhar essa quantidade de glicose. Só um tempinho aí. E os alimentos estimulantes? Vamos conversar um pouquinho sobre os alimentos estimulantes. Tive um probleminha aqui com a sequência aqui do meu material, só um tempinho. Corta. Áureo Júnior. Não tem como. Não tem palestra. Tô selecionando. Ficou apertado. Ficou apertado. Vamos seguir. Tá, pessoal, eu tive um probleminha aqui com minha sequência aqui de slides, mas vamos lá. E os alimentos que são estimulantes? Geralmente são os alimentos à base de cafeína, né? Cafeína, teobromina, xantinas, enfim, são vários elementos aí que são estimulantes. Primeiro, o que é um alimento estimulante? Um alimento estimulante, ele vai agir no cérebro. Ele age primeiro no cérebro, com efeito no nosso corpo. Então, isso é um elemento estimulante, né? Vou chamar de elemento também, porque
de alimento não tem nada. E a gente tem a presença de cafeína aí em chás, né, no café, nos refrigerantes, em várias bebidas energéticas, né? E isso faz com que o cérebro fique trabalhando em ondas, né, em picos de estimulação e depressão, picos de estimulação e depressão. E isso causa vários problemas, tá? Daria para a gente ficar aqui horas falando dos efeitos da cafeína no nosso organismo, porque dá para ter até alteração genética nos espermatozoides, para você ter uma ideia da gravidade disso, né? Então, a gente precisa evitar. A teobromina, ela geralmente está presente no cacau. Então, no pó, né, do cacau, a gente tem aí a teobromina, que é prima irmã da cafeína. Todas pertencem à família das xantinas. E as xantinas, elas são estimulantes e com efeitos muito nocivos. Para você ter uma ideia, uma grávida que usa, né, cafeinados, ela vai ter bebê de baixo peso. Isso vai comprometer a alimentação desse bebê durante a gravidez. Por quê? Porque cada xicrinha de café, por exemplo, que a pessoa toma, vai provocar 35% de vasoconstricção, de fechamento do vaso sanguíneo. Isso significa que vai chegar menos nutrientes, menos oxigênio para esse bebê. E se for a pessoa normal, vai chegar menos nutrientes nas extremidades, na cabeça, por isso a pessoa tem problema de memória, porque esse fechamento de vasos aí fininhos aí fechou 35%, vai comprometer a chegada de oxigênio e a chegada de nutrientes. Então isso vai complicar a saúde mental também, tá? Para você ter uma ideia, uma xicrinha de café de 100 ml, e quase ninguém usa mais xicrinha de café, né? Usa copo, usa xícara grande. Uma xícara de café vai comprometer a absorção de cálcio e de ferro em até 30% da absorção. Um outro problema também que causa problemas, né? Outros tipos de alimentos que causam problemas de saúde para nós são os alimentos industrializados, os alimentos refinados, né? Os alimentos, as farinhas brancas, os produtos de panificação, são todos produtos que não tem mais nutrição. Tá branquinho, não tem fibra, não tem, só tem caloria vazia, né? Caloria que vai levar à desnutrição, vai levar à má absorção de nutrientes, porque nem tem, ou em vez de você comer um alimento saudável, você come um alimento que não tem nutrição, as suas células não recebem os nutrientes que ela precisa para ela trabalhar e falta de energia e tudo mais. Um exemplo rapidinho da industrialização do que ela faz com os grãos. Por exemplo, 100 gramas de arroz branco, a gente vai ter uma absorção de 17% de calorias, é o que tem mais. Depois cai para 14% da absorção de proteína, 7% da absorção do ferro, cálcio só 2% vai absorver do arroz branco, B1 vai absorver 9%, B2 vai absorver 2% e B3 vai absorver 11%. Agora vamos pensar no arroz integral, no grão integral. A caloria cai para 13, estava 17, caiu, ótimo, não é uma caloria vazia. A proteína subiu de 13 para 25, dobrou quase. Ferro foi de 7 para 107, a B1, o cálcio foi de 2 para 17%, já aproximou até a absorção mesmo do cálcio. A B1 foi de 9, a absorção de 9 foi para 251% de absorção. A B2 foi para 19%, era só 2%, e a B3, que era 11% de absorção no branco, foi para 206% no integral. Então,
se perde muito. Perde nutrientes na hora de industrializar e eles acabam adicionando, por exemplo, para aumentar o teor de ferro, o que eles fazem? Eles colocam sangue de animais. Eles vão liofilizar esse sangue, transformar ele em pó e vai misturar nas farinhas na hora de produzir as bolachas e etc. Os demais alimentos aí que tem na indústria. Isso para aumentar o teor de ferro, porque dizem, não, no sangue tem muito ferro, e tem mesmo, né? Na hemoglobina tá cheio de ferro. Mas aí eu vou comer um alimento que tem sangue de animal para aumentar o teor de ferro. Por que eu não como o alimento integral, que já tem uma grande quantidade de ferro e uma excelente absorção de ferro? Então, é isso que acontece com a industrialização, né? Citei só alguns exemplos, mas se você for para o lado dos alimentos à base de proteína animal, né, que são processados, carnes processadas, etc., a coisa só piora. Mas vamos lá. Decidi mudar minha alimentação, meus hábitos, o que eu vou fazer? Tá, primeira coisa, para você programar a sua alimentação, você vai primeiro decidir quantas refeições você vai fazer por dia. Se a gente considera que nós precisamos de 5 horas de intervalo, então não dá para fazer mais do que 3 refeições por dia. Então 3 seria o máximo. O ideal são 2 mas pode ser 3. Vamos conversar em 3, porque senão as pessoas assustam, porque tem gente aí comendo 6 ou mais vezes, né? Começa a comer de manhã e só para de noite. Tem gente que fala assim, doutor, eu não sei porque eu tô gorda, eu só faço uma refeição por dia. Aí você vai analisar, ela abre a boca de manhã no de jejum e aí vai fechar a boca só de noite quando vai dormir. É só uma refeição mesmo, né? Começou a comer e não parou mais. Então, nós precisamos de, no máximo, 3 refeições com intervalo de 5 horas, ok? Agora, o que a gente vai comer em cada uma dessas refeições? Também é importante responder essa pergunta. E a outra pergunta é, como que eu vou comer? Aí está envolvendo a combinação dos alimentos. É outra história que também a gente precisa buscar conhecimento sobre isso, tá? Eu tenho um curso de combinação alimentar, se você quiser aprender detalhes com esse assunto, videoaulas, tabelas de combinação, compatibilidades e incompatibilidades de combinação dos alimentos, tá? É um curso completinho sobre combinação alimentar e você não vai encontrar em outro lugar, porque a maioria das pessoas não entendem e não concordam que a gente precisa combinar os alimentos, tanto para termos uma melhor absorção. Por exemplo, eu quero ter uma melhor absorção do ferro da minha salada. Eu coloco limão, tempero o limão, vitamina C, vai ajudar a segurar esse ferro e também o cálcio. Se eu quero ter uma maior absorção de vitamina A, eu posso combinar ali um azeitinho na cenoura, na beterraba, para aumentar a absorção de vitamina A e por aí vai. E existem também combinações que são prejudiciais para a nossa saúde. Por exemplo, colocar limão no tomate. Quase ninguém sabe disso, né? Mas os 2 ácidos juntos combinam formando um outro ácido que é tóxico para o nosso fígado e causa dores de cabeça e outros problemas mais. Mas vamos lá, decidi, vou fazer só 3 refeições ao dia. Primeira, segunda, terceira. Primeira refeição é o desjejum, que é conhecido como café da manhã. Eu falo desjejum porque não é café, né? Não tem café. Então, por aí, a gente já começa a mudar a nossa mentalidade. Já vimos que não deve ter nenhum líquido aqui. Então, vamos ver. Você precisa fazer uma entrada sempre, em todas as refeições, fazer uma entrada de alimentos crus. Então, aqui você vai comer frutas doces pela manhã, de entrada. Coma uma boa porção, pelo menos uns 50%. Quer emagrecer, pode comer até mais do que 50%. Depois que você comeu a fruta, você vai escolher um tipo de cereal para você complementar essa refeição. Esse cereal pode e deve ser preparado com uma fonte de proteína. Por exemplo, mingau de aveia preparado com leite de castanhas. Daí a fonte de proteína seria
o leite vegetal. Então você vai combinando e vai alternando o seu cardápio aí na sequência aí da sua semana, tá? Varia o cardápio, não coma muita variedade no mesmo prato, mas sim varia o seu cardápio aí no decorrer da semana. Então, a primeira refeição, ela fica fechada dessa forma. Entrada de frutas doces, depois um cereal preparado com uma oleaginosa, né, com leite vegetal, e você pode adoçar os seus pratos com mel? Não. Com açúcar mascavo? Não. Você adoça com as frutas em passas. Colocou ali um mingau de aveia. Hoje no meu de jejum foi mingau de aveia com leite de amendoim. Na hora de comer, eu joguei um punhadinho de passas, de uva passas, e pronto, já ficou bem doce. Quer mais doce ainda? Bota uma tâmarazinha, uma tâmara ali no prato, já vai ficar uma doçura muito grande. Segunda refeição. A segunda refeição, a entrada de cru vai ser uma salada colorida, folha, raiz e fruto. Fruto da horta, tomate, pepino, pimentão. Então, você pode ter 2 folhas, uma raiz e um tipo de fruto. Comeu essa salada, vai temperar seguindo regras de combinação alimentar e vai passar por prato quente. O prato quente vai ser uma fonte de carboidrato com uma fonte de proteína. Aqui pode ser arroz com feijão, que já tem uma combinação completa. Arroz integral com feijão. 3 partes do carboidrato, 1 parte do feijão ou da leguminosa, você já vai ter os 8 aminoácidos que compõem a proteína de origem animal, combinando arroz e feijão, tá? Mas pode ser um outro carboidrato também. Evite misturar carboidratos, mas pode aqui também ser um macarrão, de preferência sem glúten, um macarrão integral, sem glúten. Pode ser também outro tipo de carboidrato, batata, um purê de batata, uma batata assada, pode ser mandioca, pode ser cará, inhame, enfim, uma fonte de carboidrato que você vai comer na proporção de 3 do carboidrato para 1 de feijão ou de leguminosa ou de oleaginosas, né? Que aqui também você pode usar a oleaginosa. As leguminosas seria feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. São essas as leguminosas. E poderia ser também um prato preparado com a oleaginosa, por exemplo, um estrogonofe de cogumelo, né, shiitake, com creme de leite preparado com a castanha de caju. Opções, tá? E você ainda pode ter uma hortaliça cozida nessa refeição. E pronto, fechou, sem muito exagero. Quanto mais variedade no mesmo prato, mais difícil a digestão. A terceira e última refeição não precisaria existir. Você poderia fazer essas 2 refeições completas e fazer jejum intermitente, o que é ótimo para a saúde, ótimo para você ter qualidade do sono, né? Porque dormir com a barriga cheia é inviável, porque o sol determina o processo digestivo. Se você come muito e come à noite, tarde da noite, esse seu organismo não vai conseguir trabalhar de forma, a digestão de forma como realmente precisa, né? Alex, você está me avisando para tomar água, então vamos tomar água. Se você tem dificuldade de tomar água, baixe um aplicativo no seu celular, né? Se você não tiver uma Alexia para te ajudar. Mas vamos lá, porque tomar água de forma correta também é muito importante. E não deve ser junto com a refeição e nem logo após a refeição, né? Mas nós aqui estamos só conversando sobre refeição, então não tem problema beber água. Mas se você não quer fazer o jejum intermitente, mas se precisar por questões de saúde ou de emagrecimento ou para melhorar a sua qualidade de sono, seria ótimo, seria muito bom fazer o jejum intermitente, tá? Melhorar a sua qualidade do sono e a qualidade do seu dia. Se você dorme bem, no outro dia você também está bem.
Você deve aprender sobre isso aí com algum outro palestrante. A terceira refeição, se não quer que seja jejum intermitente, ela deve ser bem leve. O que seria uma refeição leve? Sopa? Não. Sopa não é leve. Nem sopa de isopor não é leve. Sopa não é leve. Por que não é leve? Porque mistura muita variedade no mesmo prato e ela é muito líquida. Aí líquido junto com a refeição. Não mastiga direito, não produz saliva, aí está transgredindo aquela primeira leizinha que a gente falou do líquido junto com a refeição. Então, sopa não é leve. Mas poderia ser um creme, sim, um creme de batata, de mandioca, cará, inhame, desde que você ensalive bem esse carboidrato, porque a digestão dele começa na boca, né? Mas pode também, você precisa emagrecer, precisa melhorar a qualidade do seu sono, então você pode comer só frutas. Agora aqui seria frutas ácidas ou semiácidas, seria só o abacaxi. Ontem, por exemplo, anteontem eu jantei abacaxi, então meio abacaxi, não estava muito grande, meio abacaxi, ou então 5 mexericas, 3 mexericas, não sei, uma quantidade que você fique bem, ou laranja, ou kiwi, ou uva, ou manga, né? Sempre aproveitando as frutas da época. E só aquele tipo de fruta, tá certo? E essa terceira refeição, ela precisa ser 3 horas antes de você dormir. Lembrando que a gente precisa dormir antes da meia-noite. De preferência, 2 horas antes da meia-noite, já esteja dormindo. Cada hora dormida antes da meia-noite vale por 2. Cada hora dormida após a meia-noite só vale 20 minutinhos. Então, vamos dormir mais cedo? Meu pai falava o seguinte: durma com as galinhas e acorde com elas. Eu sempre tive isso comigo, tá certo? Então, e a minha mãe dizia o seguinte: quem dorme muito, dorme a vida. E por aí vai. Ok? Então, o que eu queria conversar com vocês era sobre isso, né? O que tirar da alimentação, o que colocar, tá? Essa é uma alimentação vegetariana, né? O pessoal fala vegana, mas seria um vegetariano estrito, sem nada de origem animal, e você viu aí por que não esses elementos. Eu não vou falar sobre a carne, porque já seria uma palestra assim mais longa, né, e tudo, mas a carne não, a proteína animal não precisa aparecer aqui, porque ela é de difícil digestão e porque ela vai contra a lei anatômica e fisiológica do nosso organismo. Nós não temos abertura de boca, não temos músculos para mastigar, não temos dentes pontiagudos para rasgar a carne, temos um intestino longo demais para acolher os vegetais e demorar um pouco mais na digestão. O intestino do animal carnívoro é mais amplo, é liso. O nosso intestino, além de ser longo, ele é cheio de bolsinhas. Então, é totalmente contrário à nossa anatomia e à nossa fisiologia, tá? Então, falei que não ia falar e acabei falando, né? Já está de boa medida essa questão. E também gasta muita energia para metabolizar, né? Eu quero encerrar citando o exemplo de que um pedaço de carne é como se você estivesse comendo um pedaço de parede. Nesse pedaço de parede você tem 8 aminoácidos. E esses 8 aminoácidos são os aminoácidos essenciais que você precisa comer todo dia aí na sua dieta diária. E aí, esses 8 tijolos estão na forma de parede. Aí o corpo vai ter que tirar a pintura, tirar a massa, tirar o reboco, tirar a massa de cimento entre um tijolo e outro, para escolher o tijolinho que ele precisa, que o corpo está precisando para produzir a nossa proteína. A gente não precisa comer parede, assim como a vaca tira do capim todos os aminoácidos que ela precisa para formar o músculo dela, nós também vamos tirar da grande variedade de vegetais que a gente tem à nossa disposição e que é muito mais do que milho para galinha e capim para vaca, né? A nossa variedade é muito maior e nós podemos ter um
um depósito grande de aminoácido, né, 22 aminoácidos ou mais aí empilhadinhos nos vegetais, que o seu corpo, você comeu o vegetal, o seu corpo vai lá e pega os tijolinhos que ele precisar para produzir as suas proteínas. Existem proteínas que são enzimas, proteínas que participam da formação de hormônios, proteína que forma músculo, enfim. O corpo vai tirar dessa variedade de vegetais que a gente ingere. Gostou? Então, era isso que eu queria conversar com você nesse momento. Espero ter sido útil. E vamos seguindo. Tchau, tchau.